E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Né, a gente está aqui começando mais uma live, né? Mais uma live e mais um bate-papo, né? Para conversar sobre ecossistemas de inovação, né? Esse conteúdo desenvolvido especialmente para a comunidade do Sebrae. E hoje eu estou aqui com o Henrique, da Nimble, né? Um amigo, um parceiro aí que a gente que cruzou o nosso caminho, né? O ano passado. E a gente viu muita sinergia, né, na trajetória dele, da empresa dele, com esse conteúdo que a gente está produzindo aqui para vocês e para o Sebrae. Então, Henrique, primeiro, né, e obrigado pela sua presença, né, pela sua disponibilidade, e seja bem-vindo aí no nosso bate-papo. Obrigado, Léo. Super legal estar aqui batendo esse papo, né? Acho que os ecossistemas de inovação são bem necessários aí, né, hoje em dia. Então, muito bom. Que bom que nossos caminhos se cruzaram lá atrás e a gente consegue bater papos como esse, né? Vamos lá. Verdade. Henrique, então, até para começar, né, apresentar você, a sua trajetória como empresário, empreendedor, né, e as empresas que você passou, e principalmente a Nimble agora, né? Legal. Bom, então, eu sou empreendedor desde muito cedo, né? Eu sempre falo que eu comecei cedo demais. Minha primeira empresa eu acabei abrindo com 19 para 20 anos. Era uma fábrica de software, da qual estive à frente por 7 anos. E no 7º ano, empreendendo ainda em Curitiba, empreendendo dentro de um mercado de muitos serviços e pouco produto, eu resolvi lançar ao mercado um produto para gestão de empresas, né, que era o Tático ERP. Esse produto também eu fiquei à frente por 7 anos, quando em 2019 já eu entendi que o produto não escalaria com a velocidade com que eu gostaria, né? Então ele era uma transição quase entre serviços e produto. E aí em setembro de 2019 eu tomei uma decisão de pivotar a empresa. Em 2020, janeiro de 2020, eu lancei o Nimble para o mercado. Na época estávamos em pouquíssimas pessoas no time, hoje já somos 12, com crescimento agora esse ano, né? Agora que a pandemia está enfraquecendo, vamos chamar assim, ou passando finalmente. E o Nimble, então, ele é uma evolução do Tático ERP, né? Ele é uma ferramenta para gestão financeira das empresas, focada em gestores profissionais. Mas aí 100% startup, vamos dizer assim, né? Então, a gente lançou o produto como modelo de negócio em testes ainda, e agora que está numa uma trilha sólida de expansão e evolução. Então, acho que esse é o resumo. Bacana, Henrique. E hoje, na Nimble, né, o percurso, você falou, começou lá em 2020 de uma maneira mais sólida, né? Qual foi a trajetória, né? Hoje eu sei que vocês estão aí no Cubo em São Paulo, né? Respirando inovação, né? Hoje um lugar referência no Brasil na questão, né, de inovação, startups. Como foi chegar até aí, né? Então, me conta um pouco, conta pra gente, né, a trajetória um pouco até aí, onde vocês estão hoje. Legal. Os ecossistemas, eles realmente, os hubs de inovação, né, eles fazem muito parte da nossa história. Assim, em setembro de 2019, quando foi acontecer o pivô da empresa, a gente tinha uma sede super legal em Curitiba. Pô, a gente tinha investido uma grana lá para fazer um ambiente bacana e tal. E, infelizmente, a gente fez um downsize na época, porque não ia ter caixa para bancar tudo. Mas a primeira decisão, e que não foi especificamente por valor, mas sim por necessidade do novo modelo, foi procurar um hub de inovação. Né? Então, lá em setembro, uma coisa que ficou muito clara é que a gente tinha que ir para um hub de inovação, a gente tinha que ir para uma comunidade e passar a pertencer das comunidades de startups, ficar menos isolados. Né? Então, a gente foi para o Distrito Spark, aí em Curitiba. Foi uma experiência já super legal, né? Uma comunidade super legal, super inovadora. A gente começou a ver o valor de participar disso, participar do ecossistema. E aí, em janeiro de 2020, a gente lançou a plataforma, algumas parcerias já começaram a acontecer ali dentro, e a pandemia veio 3 meses depois. Né? Com a vinda da pandemia, a gente teve a honra de entrar para o time da Hot Milk também, né, na PUC, a convite do pessoal de lá, foi também um ecossistema super legal. E agora, no final do ano passado, a gente entendeu que estava no momento de acionar o Cubo, que seria a meca das startups hoje no Brasil, né?
E a gente falou, pô, o que será que esses caras fazem de diferente? Então, vamos lá descobrir ao vivo, né? E aí a gente se candidatou e o Cubo tem uma situação muito legal, porque ele tem realmente uma curadoria para entrar, então são cerca de 10 pessoas olhando você fazer teu pitch e te julgando para ver se você vai entrar ou não, para ver se tem sinergia com o ecossistema ou não. E no fim fomos aprovados e entramos lá também, né? Então a nossa trajetória como empresa ela também se confunde com a nossa entrada e participação em hubs de inovação que vão contribuindo com a gente, né? Legal. E até aproveitando esse gancho que você comentou, né? Vamos ver o que o Cubo tem de diferente. Né? Você passou pelo Distrito, pela Hot Milk ali. E aí, o que o Cubo tem de diferente, né? Vocês que estão aí. Legal. Na verdade, assim, o que eu vejo hoje, assim, estando dentro dos três, os três têm propostas muito similares. Acho que a diferença é o perfil das empresas que estão em cada um, e o perfil das conexões que são possíveis, essencialmente até o potencializado pelo fato de estarmos em São Paulo, né? O Cubo hoje é uma comunidade virtual, então tem startups do Brasil inteiro participando, né, que não necessariamente vão acessar o prédio do Cubo depois da pandemia, mas é fato que, por exemplo, no nosso caso, que é um software focado em soluções financeiras, em soluções que interagem com bancos, que interagem com o governo, estar em São Paulo é um grande diferencial, e estar num hub de inovação em São Paulo faz total diferença. Né? Assim, as conexões que a gente tem ali com a própria Itaú, né, que é o grande patrocinador aí do Cubo, é uma baita conexão que você consegue através dali. Né? O nível de empresas também, normalmente são empresas que até nos desafiaram no começo, no sentido da gente se comparar e falar, pô, peraí, será que a gente está no lugar certo? Porque a gente é uma startup, esses caras aqui estão com 150 pessoas aqui, cadê startup, né? Assim, mas aí, como sempre, a gente sempre fala, né? Se você quer ser bom, você tem que estar entre os bons, né? Então, acho que é um ponto legal, assim. Não diria que um hub é melhor do que o outro, mas o Cubo é um hub em São Paulo, e estar em São Paulo já é por si só um grande desafio, né? Eu diria. Legal, Henrique. Você comentou, né, claro, o funcionamento ali dos programas de aceleração, das aceleradoras, muitos são similares em termos do esqueleto, né, mas você falou, o bom é as empresas que estão à volta, né, então essa questão do networking, em cada uma delas, né, eu vejo que é muito para vocês, né, e para as startups é muito interessante. Nesse sentido, o empreendedor que está à frente ter essa postura mais ativa de ir atrás, conversar, de querer trocar também, né, Henrique? Não sei. E como é que é aí em São Paulo? Como é que é em Curitiba, né? A gente sabe que é um mercado muitas vezes visto como um pouco mais frio, né? Um pouco mais reservado. Aqui, como é que você vê aí o networking que acontece aí, né? Aí em São Paulo, no Cubo, e aqui, né? Na Hot Milk, no Distrito, enfim, nesse ambiente, nesse nosso ecossistema daqui. Legal. Pô, a gente trouxe grandes coisas muito boas, na verdade, do ecossistema de Curitiba também, e acho que você mencionou um ponto legal, assim, Curitiba é muito fria, mas eu acho que a partir do momento que a empresa resolveu entrar num hub de inovação e participar de uma comunidade, as coisas não vão vir de graça para ela só porque ela está lá dentro. Né? Então, assim, acho que é mandatório, na verdade, você estar numa comunidade e a partir desse momento você levantar a bunda da cadeira, cutucar o colega do lado e falar, vamos tomar um café? Vamos descobrir o que você faz, deixa eu entender o que você faz, de repente tem alguma sinergia, né? Então, e eu vejo esse movimento em Curitiba bem menos do que aqui em São Paulo, eu já vou comentar as pequenas diferenças, mas foi de Curitiba, por exemplo, num mini happy hour, dá para chamar assim, que eu conheci o nosso primeiro parceiro de BPO, por exemplo, que traçou toda a nossa estratégia comercial atual, né, do Nimble, que é focado nos BPOs. Então, isso surgiu de um evento bem pequeno que eu estava, coincidentemente, em Curitiba, presencial. Talvez se eu não tivesse nesse evento, ou se eu não tivesse falado com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, que foi a Miley, talvez a gente não tivesse nessa trilha agora, que é uma trilha que está se provando muito legal. Agora, a diferença disso é que aqui em São Paulo, né, especialmente a nossa experiência ali no Cubo, nos meses em que a gente esteve no Cubo, antes de fechar de volta, né, mas assim, e mesmo com as poucas empresas que estavam rodeando o Cubo, que estavam lá dentro, é que
a gente chegou e todo mundo falava com a gente. Então, não importa se a pessoa já estava lá, se ela tinha acabado de chegar, ou se ela vinha conversar com a gente. Aí, o que vocês fazem? Ela vinha incomodar mesmo a gente. Ela vinha falar. Se levantava para tomar um café, via uma pessoa que nunca tomou café comigo ou que nunca falou comigo. E aí? Conta um pouquinho da Nimble, o que vocês aprontam? Então, acho que aqui já é uma característica, talvez, do paulistano, né? O paulistano já é um pouco mais caloroso do que o curitibano, né? Mas o que eu vejo é que os hubs em Curitiba, eles têm uma pegada dessa também, assim, então, menor, talvez, né, mas que precisa ser estimulada, mas que, pô, a gente tem boas relações que a gente extraiu também do distrito e da Hot Milk, com certeza. Legal, Henrique. Bacana. E, cara, e você como empresário, empreendedor, né? Você falou, começou muito cedo nesse mundo aí, né, lá atrás, e veio aí, né, enfim, amadurecendo de acordo com as empresas, as experiências que vocês foram passando, né? Como é que você vê hoje, né, desde lá do começo, quando você lançou a Nimble, né, e também passando por esses ecossistemas até hoje, assim, em relação à tua trajetória pessoal, né? Como é que você vê, assim, né, entrada lá, se a gente pudesse tirar um retrato antes e agora, que tipo de diferença que você nota em relação à sua postura mesmo, maturidade profissional, antes e agora? Legal. Acho que a maturidade é inquestionável, né? Acho que anos apanhando do mercado a gente cria alguma casca, né? Mesmo tendo tido algumas histórias de muito sucesso e outros erros naturais, né, que fazem parte do jogo. Acho que eu tive uma história muito boa e uma história que poderia ter sido melhor, mas com certeza as duas me ensinaram muita coisa, né? Então, por exemplo, a minha fábrica de software ela foi muito bem sucedida muito rápido. E hoje, assim, eu olho para trás e atribuo muito ao acaso e muito menos à estratégia, né? Então, acho que eu estava no lugar certo na hora certa e que bom, né? Deu certo, enfim, mas não foi uma estratégia muito bem traçada. Eu acho que quando eu empreendi muito no saudosismo de tornar o mundo melhor. E eu acho que a gente tem que ter esse propósito, sim. Eu acho que a gente empreende para isso, para melhorar algo que a gente olhe para o mundo e fale, puta, isso aqui, não, eu posso fazer melhor do que isso. Acho que isso é a essência do empreendedor. Agora, não pode ser uma inocência também, né? E eu acho que nesse sentido, hoje, assim, e olhando também para essa quase pressão, né, que as comunidades colocam na gente, que o mercado coloca na gente, tem um ponto bem claro, assim, para mim, que a gente não pode se considerar impostor ou problemático, enfim, né? Quer dizer, poxa, a gente não sabe tudo, a gente vai errar, a gente vai tropeçar. Isso não nos torna melhor ou pior do que ninguém, isso é parte do jogo. E a gente tinha um professor meu que falava algo muito legal, que ele falava, a gente não cria as regras, a gente joga o jogo. Né? O empreendedorismo é isso, ele tem o jogo, ele tem o mercado, ele tem essa questão e a gente vai aprender, às vezes, apanhando. Né? Eventualmente, as comunidades, por exemplo, elas podem acelerar ou diminuir o nível do erro. Né? Por exemplo, você entra numa comunidade, a primeira coisa que eles vão querer saber é, e aí, o que você faz? Qual é o tamanho do mercado? Aí você ouve, às vezes, no café, você fala, eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu falo, mas isso aí já não tentaram, isso aí já não estão fazendo. Isso tem que estar ali, né? Tá casca para ouvir aquilo, para engolir seco às vezes e até para pivotar, como eu já vi muito acontecer dentro das comunidades. Quer dizer, pivota a solução com base no café, porque, tem que estar aberto, né? A escutar tudo. Mas eu acho que a principal evolução é essa. Assim, hoje eu não tenho. O Nimble não é um filho meu, ele é um enteado junto com vários outros pais e mães aqui, né? Que a gente está criando uma paternidade coletiva. E com um propósito muito sólido de resolver um problema que existe. Se a gente chegar lá na frente e perceber que não existe, isso é maturidade, vamos embora, vamos para cima, né? Então, acho que talvez essa seja a principal diferença do Henrique lá de trás, assim, acho que o Henrique lá de trás só sonhava e, surpreendido pelo acaso, ele acabou, enfim, tomando algumas decisões meio malucas na vida, aí, mas faz parte do jogo. Bacana, Henrique. Você falando da questão de impostor, eu estava falando com um amigo meu também, que é o Douglas, né, que é do Clube do Malte, e ele fala assim, cara, às vezes tem dias que a gente acorda e fala,
nessa achando assim, meu Deus, eu sou o cara, né? Eu vou dominar o mundo, tá tudo muito bem. E tem dia que você fala, meu Deus do céu, por que eu fui inventar isso, né? Eu queria só voltar e trabalhar no que eu fazia antes, sem dor de cabeça, né? E não sei se, né, você já passou por isso e como é que você vê a galera aí na sua volta também, né? Passa por esse tipo de altos e baixos aí, né? Na jornada do empreendedor aí. Cara, passa e como passa, cara. Meu Deus. Acho que eu já tive vários episódios desse. Definitivamente o pior foi agora, durante a pandemia, né? Porque eu acho que eu troquei ideia com muita gente, pô, empreendedores com empresas enormes e empreendedores começando, e foi regra geral, na verdade. Assim, acho que pô, a pandemia pegou muita gente e chutou para cima, e muita gente chutou para baixo, né? Assim, pisou para baixo, né? Então pô, quem chutou para cima estava navegando no mar totalmente desconhecido, crescimento acelerado demais, e quem veio para baixo desesperado e se achando um impostor total, né? Mas tem uma coisa que quando a gente não está no meio da crise é mais fácil pensar, quando a gente está na crise a gente só está em crise, né? A gente tem que buscar ajuda. Mas quando a gente está fora dela, acho que tem uma coisa bem importante de pensar, que é a gente está aqui para curtir a jornada, né? Então, pô, tem que ser bom todo dia, não tem uma linha de chegada, né? Então, assim, pô, a empresa ela está maior agora, ela está crescendo, beleza? Daqui a pouco pode ser que a gente tropece, pode ser que alguma coisa mude na conjuntura e a gente tropece e tem que curtir a jornada. O empreendedor tem que gostar de resolver problema, gostar de acordar um dia e estar totalmente diferente de ontem. Essa é a brincadeira, né? Esse é o jogo, né? Então, eu hoje sou uma pessoa que curte muito a jornada, assim, eu curto todos os desafios, as notícias ruins que eu tenho que dar, às vezes, para investidor. Pô, é difícil, cara, é difícil, me incomoda, já me tirou o sono, com certeza. Mas, cara, é isso, tem que curtir perder o sono, tem que curtir essa brincadeira, senão tá errado, né? Senão tá no caminho errado. Cara, legal isso que você falou, né? Um amigo meu também, o Neto, né? Ele também é de startup e ele fala assim, fazendo uma analogia, né? Eu tenho um filho de 5 anos e ele fala assim, cara, aproveite cada minuto dele, né? Não fique pensando, quando ele falar, quando ele andar, quando ele não sei o quê, porque quando você for notar, você não aproveitou nada, ficou só esperando quando, né? E você não, né, tava míope ali porque estava acontecendo no momento, né? E é verdade, né? O empreendedorismo, isso que você falou, é muito bacana, né? De você ir construindo e aproveitando, né? Cada passo, né? Porque hoje você está de um tamanho, você tem um tipo de relação com o teu time, você tem um tipo de relação com o mercado, que daqui a pouco, de repente, você está maior, você não tem, e você vai pensar, puxa, olha como era legal, né? Então, cada etapa da jornada tem que ser muito bem aproveitado, né? Muito legal isso que você falou. Bem bacana. E no fundo, até assim, os hubs de inovação mesmo, eles são uma faca de dois gumes, porque da mesma forma que eles te aceleram, eles também te causam a pressão do porquê que você não está acelerando como teu vizinho. O cara da mesa do lado está mais rápido, e aí? Então, assim, você fala, pô, mas é o jogo, né? Então tem que curtir o desafio, tem que curtir essa brincadeira e cuidar com essas peças aí, né, psicológicas, que esse jogo psicológico é perigoso às vezes. Legal, Henrique. E aí, né, já para finalizar o nosso papo aí, me fala um pouco da Nimble, né? Sobre agora, né? Você comentou um pouco o que ela faz, mas enfim, os novos desafios, o que vocês estão pensando, né? Quais são aí as novas jornadas que vocês vão empreitar agora aí com o time aí no Cubo? Pô, legal. A gente agora está extremamente focado até num perfil bem empreendedor, o que para mim é super legal, porque eu adoro ajudar a comunidade empreendedora, né? Então, é, a gente percebeu aqui, até potencializado pela pandemia, que muitos contadores e também muitos analistas financeiros que eventualmente perderam emprego até durante a pandemia, eles começaram a terceirizar os serviços financeiros de outras empresas. Né? Então eles começaram, em vez de você contratar um assistente administrativo, em vez de chamar sua mãe, né, para trabalhar lá e pagar as contas, pagar os boletos, ou contratar um estagiário, pô, tem a possibilidade de você contratar hoje uma empresa terceirizada que gerencie tudo isso. E a gente começou a olhar para esse público, entendendo que, pô, esse público podia usar de uma ferramenta muito ágil de gestão financeira, né? E a gente nasceu para ser ágil, né? Nimble significa agilmente, né? Então é realmente para a operação ser muito ágil. Então a gente encontrou o casamento perfeito entre esse público que está gerenciando o financeiro de outras empresas e
o que a gente tinha feito e o que a gente tem de propósito, que é agilizar a vida do gestor. Então, atualmente a gente está muito focado nisso, está uma jornada super legal. A gente está passando pela nossa rodada pré-seed agora, a primeira rodada do Nimble. O Bossa Nova já está committed com a gente no pool de fintechs. Então, a gente já começou a encher aí o tanque, né, digamos assim. Espero fechar essa rodada nas próximas semanas e, enfim, para manter o crescimento acelerado. Mas a gente está hoje em 12 pessoas no time. Para mim, isso é uma baita conquista, né? Porque de forma superavitária, dando lucro e crescimento orgânico mesmo, a gente está crescendo num ritmo bem interessante. Então, os desafios agora, de novo, né? Eles começam a mudar. Meus desafios como empreendedor passam a ser muito mais o time interno e estratégia, etc. Aí está uma fase bem legal. Assim, a gente está começando uma fase muito boa. Que legal, Henrique. E só para fechar, algumas pessoas perguntaram aqui, por que Marvin? Pô, Marvin, a gente tem que colocar um nome no robô e a gente entendeu que... Porque, assim, a gente coloca nome em tudo que a gente gosta, né? Então a gente coloca nome no cachorro, a gente coloca nome nos filhos, enfim, né? A gente gosta das coisas, a gente coloca o nome. E a gente entendeu que se a gente tivesse um robô, teria que ser Marvin. E Marvin era um robô, pô, de um filme muito antigo. Se você tá na internet lá, você vai encontrar alguma coisa. E aí a gente... E tinha o robozinho do Wall-E também, que daí o pessoal falou, pô, também é esse robozinho aqui e tal. E aí a gente meio que se apropriou do nome aí, da referência. A gente achou que era um nome simpático para o nosso robô, que é simpático pra caramba, assim, responde e-mail, ele pede desculpas, é super legal. Legal, bacana a história aí. Henrique, né, passou rápido aí, né, mas obrigado pela sua disponibilidade, por conversar, por dividir, né, essa tua experiência, é muito legal, né, como empreendedor, né, e também da Nimble, essa jornada aí que muitas pessoas vão tomar como inspiração aí, com certeza, né, para empreitar aí, para se arriscar nesses ecossistemas de inovação, né, e a gente vai deixar aqui, né, na descrição do vídeo e também na descrição da onde a gente divulgar no texto, né, todos os contatos de vocês, né, da Nimble e o seu também, no Instagram e tal. E obrigado, cara. Obrigado de novo. Obrigado por tudo aí. Pô, legal, eu que agradeço. É sempre um prazer falar contigo, né? Você sabe disso, né? Desde o nosso primeiro papo sempre teve muita sinergia. Então, super legal trocar uma ideia e que legal poder trocar uma ideia publicamente aí, né? Que as pessoas ainda possam escutar, acho que super legal. Que bom poder participar aí. Obrigadão, Léo. Valeu, então, Henrique. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.